E agora eu converso com a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Boa noite, Carolina. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Hoje nós vamos complementar a questão da constituição de empresas patrimoniais e seus benefícios. Isso mesmo. Na quinta-feira passada, eu participei do programa e nós trouxemos um assunto que interessou a muitas pessoas. Gerou, inclusive, muitas ligações ao escritório, muitos envios de e-mail, questionando acerca de como fazer essa constituição da empresa e se ela só serve para sucessão ou se ela tem outros fins. Então, eu vim hoje explicar que, na verdade, essa constituição de uma empresa patrimonial, ela não serve só para sucessão, ela tem infinitos benefícios, começando pelo fato de que, com essa empresa, todo o patrimônio, tanto da família ou quanto de uma pessoa sozinha, pode ser incorporado no capital social, ou seja, levado para dentro dessa empresa, e aí ele pode ser ou blindado, vai ter diminuição tributária, vai ter também a questão da sucessão, que ele poderá partilhar esse bem de acordo com o que ele achar melhor. Quer dizer que levar para a empresa todo o patrimônio já é uma vantagem, né? Já é uma vantagem. Essa constituição dessa empresa, ela é muito visada por quê? Porque tributariamente falando, por exemplo, vou dar um exemplo até para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Imagine que tem uma família, que o pai dessa família, ele tem outras empresas e ele tem muito patrimônio. Por exemplo, vários imóveis. Enquanto pessoa física, ele alugou esses imóveis para terceiros. Aí ele vai estar pagando 27,5% de imposto de renda, certo? A partir do momento que ele levou esses bens para dentro de uma pessoa jurídica, essa carga tributária vai cair para aproximadamente 14%. Então, ele já vai ter uma diminuição muito grande nos rendimentos dele. Já é um lucro. Principalmente no estágio que a gente está, quanto mais imposto a gente paga, mais, fica complicado. Então, esse seria um primeiro benefício. Depois, a partir do momento em que ele jogou esse bem para dentro da sociedade, suponhamos que ele tem outra empresa. Separou totalmente a pessoa física dos bens. A partir do momento que ela passou para dentro da sociedade, ela não faz parte mais do patrimônio pessoal daquela pessoa física. Então, ele blinda também o patrimônio de certa forma, porque se alguma outra atividade dele ou outra empresa dele tiver dívidas, por exemplo, não vai conseguir atingir o patrimônio que foi alocado dentro dessa nova pessoa jurídica. E como o patrimônio ele está implícito em toda a empresa, né? Ele faz parte agora da empresa, por isso que fala que ela é familiar, né? Uma blindagem familiar, porque você não vai pôr terceiros para desfrutarem dos imóveis, né? Com certeza. Existem pessoas que optam por fazer uma empresa para abarcar não só os seus bens, como, por exemplo, do irmão, etc. e tal. Não aconselhamos fazer dessa forma, porque quando você constitui uma empresa e você coloca sócios dentro dessa empresa, esses sócios possuem esposas e também possuem possíveis herdeiros. Então, se algo vir a acontecer com essa pessoa que você colocou para ser seu sócio, ou, por exemplo, a esposa pode ter uma parte dessas cotas se eles virem a se separar, ou os herdeiros ingressarem na sociedade. Então, é muito delicado. É muito interessante que se faça pensando no patrimônio familiar. Claro. E por ser delicado, é importante que se faça através de empresas especializadas, jurídicas, né, de direito, para que essa divisão de cotas contemple as pessoas certas, né? Sim. Como a gente falou no programa passado, em vida, tudo fica mais fácil. Fazer o planejamento, fazer a divisão das cotas. Infelizmente, muitas pessoas podem não gostar dessa divisão de cotas e virem a reclamar num futuro. Mas naquele momento em que você fez as transferências, você não vai ter problema. Ela já vai ficar para que no futuro você economize questões de inventário, futuramente economizar também advogado. Então, se você colocar na ponta do lápis, o quanto você vai economizar, tanto em questão de tributo, quanto em questão sucessória, por exemplo, custas processuais, 1% sobre todo o seu patrimônio. E depois, doutora Carolina, facilita o inventário, né? Porque senão pode você não se abre inventário. Então, se arrasta por séculos, às vezes. Por muito tempo. Infelizmente, o judiciário ele ainda é muito moroso, então um processo tende a demorar de 4, 5 anos, principalmente se os imóveis não estão todos regularizados. Aí a gente está falando de uma briga longa, porque ela não vai terminar só no judiciário. A dificuldade vai se prolongar, por exemplo, para quando for registrar esse inventário nas matrículas dos imóveis. Então, quanto antes fizer, quanto antes regularizar, melhor fica, porque já vai fazer essa partilha em vida e não vai nem precisar chegar num processo, num inventário futuro. E qualquer empresa pode se amoldar, pode se enquadrar nesse esquema de uma nova empresa patrimonial? A empresa patrimonial, ela vai estar dissociada da atividade, por exemplo, de outra empresa que essa pessoa tenha
exatamente pelo fato de que você quer blindar um patrimônio para ter esse benefício. Então, as atividades que vão ser oriundas dessa empresa vão estar relacionadas com o que foi alocado lá dentro. Não é interessante você abrir uma empresa para prestar a sua atividade que você presta, por exemplo, eu sou dentista, eu vou abrir uma empresa para alocar meu patrimônio, mas também para prestar o meu serviço por ela. Não é interessante porque se você vir a ter problemas de cunho tributário ou ainda civil em questão de cobrança, aí sim vai atingir mais ainda os seus bens, porque eles já estão alocados na pessoa jurídica. Então, não precisa nem desconsiderar a tirando personalidade. a sutileza do assunto, que pode ferir um ou outro, a gente só vê vantagens, né? Só vê vantagens. A patrimonial, ela é interessante, ela produz benefícios, né, quando ela está alocada fora da sua atividade ou da sua outra empresa e sempre em âmbito familiar. Aí ela vai... Nossa, benefícios múltiplos. Todas as dúvidas esclarecidas, então. Todas as dúvidas esclarecidas. E nós agradecemos muitíssimo a sua presença. Muito obrigada. Obrigado a você. Doutora Carolina de Lulo Ferreira, aqui.